Mas eu convido a todos a abrir a palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. 2 Coríntios 5, 19. Que nos diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos orar? Vou pedir ao presbítero Alair para nos dirigir a Deus em oração. Pai Santo, Deus eterno, nós queremos louvar o teu nome, Pai querido, glorificar, te exaltar, te agradecer pelas nossas vidas, ó Deus, te agradecer pelos teus cuidados para conosco, ó Pai. Te louvamos mais uma vez, ó Pai querido, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, e consigo para tratar de assuntos pertinentes à tua igreja. Amém, ó Deus. Ó Pai querido, te rogamos que o Senhor possa falar conosco agora através da tua palavra, usando a instrumentalidade do teu servo, ó Pai. Ó Deus querido, que a tua palavra possa realmente falar profundamente em nossos corações, e que assim, ó Pai querido, possamos ser edificados por ela, possamos ser confrontados por ela, Pai querido, e despertados para o melhor fazer a tua obra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho alguns dados que são bastante interessantes, relevantes para a gente pensar um pouquinho como igreja. Alguns dados que não se referem à igreja brasileira, à igreja americana, mas que tem tudo a ver com a gente, porque nós recebemos de herança a igreja americana. Aliás, eles receberam da Europa, não é isso? E aí chegou até nós via americanos ou via Estados Unidos. Então os dados são relevantes para a gente pensar um pouquinho. Segundo os pesquisadores, as igrejas elas declinam a partir do 18º ano de nascimento. Por quê? A partir do 15º ao 18º ano. Por uma simples razão: quanto mais tempo de crente você é, menos amigo não crente você tem. Quanto mais tempo a igreja tem, menos contato com incrédulos a igreja passa a ter. Por quê? Porque o seu vínculo de amizade torna-se da igreja. Dificilmente você abre a sua casa para pessoas não crentes, para almoçar com você. São raros os irmãos que fazem isso. Então, segundo esse dado, é algo para a gente pensar. Qual a nossa convivência com o mundo, com o incrédulo, para que possamos impactar a vida deles? Também, a mesma pesquisa diz que o crescimento da igreja, a média, é 14% membros por transferência e 1% por profissão de fé e batismo ou novos convertidos. É a realidade geral aí das igrejas. Realmente é muito triste os dados. Mais triste ainda é que cerca de 3.500 a 4.000 igrejas morrem por ano. E na década de 80, cerca de 30.000 igrejas fecharam suas portas. É algo bastante relevante aí para a gente pensar. As seitas crescem absurdamente, não é isso? Quando a gente pensa nos países por onde a reforma espalhou o evangelho para o mundo, vamos pensar um pouquinho na Inglaterra, no século XVII, que era totalmente cristã. Os dados hoje é que a Inglaterra tem apenas 10% de pessoas comprometidas com Deus. Um país totalmente cristão, há algum tempo atrás, e hoje apenas 10%. Da mesma forma a Holanda do século XVII, que era o centro reformado, não é isso? E hoje é o maior centro de prostituição do mundo. 97,5% dos holandeses estão sem Jesus, não querem saber de Jesus ou não conhecem Jesus. É sem dúvida alguma um dado alarmante. Segundo um outro pesquisador, Floyd Bertel, ele diz que 95% dos crentes não levarão sequer uma pessoa para Jesus na vida inteira. 95% dos crentes das igrejas não levarão uma pessoa para o Senhor Jesus a vida inteira. Aliás, a igreja holandesa aqui no Brasil, ela tem um sistema bastante interessante, relevante para a gente pensar. Para você ser membro da igreja, você precisa pelo menos trazer uma pessoa para Jesus, senão não é aceito como membro da igreja. E
segundo uma outra pesquisa, há uma média de crescimento geral, universal das igrejas no mundo inteiro. 1,7 pessoas por ano, nem 2 pessoas a igreja está crescendo no mundo. Aí esse mesmo pesquisador diz assim, que empresa que ia aguentar tendo um lucro desse no seu orçamento? É claro que as empresas trabalham com números, com dinheiro, mas nós trabalhamos com vidas. E o crescimento das igrejas em média, não chega a 2 pessoas por ano. Interessante a gente pensar que a igreja de Cristo, a igreja deixada por Jesus, a igreja primitiva, em 32 anos após a ressurreição, todo mundo pagão conhecia o Evangelho. Em apenas 32 anos de igreja, a partir da ressurreição de Cristo, todo mundo pagão conheceu o Evangelho. O Evangelho se espalhou por conta de alguns homens apenas. E eles não tinham televisão, eles não tinham rádio, eles não tinham internet. E o Evangelho ia passando de boca em boca, e os testemunhos eram marcantes, e vidas conheciam o Senhor Jesus. Eu creio que é algo para a gente pensar, eu creio que é momento de lamento. Aquela mesma ideia que aconteceu com Neemias, quando Neemias fica sabendo do caos que estava Jerusalém, cabe a nós hoje fazer como Neemias, lamentar. Neemias podia até pensar assim, eu estou bem aqui, eu sou o primeiro-ministro do rei, sou o copeiro do rei, abaixo do rei, eu sou o homem de maior confiança do rei. Mas ele se prostra em adoração, em lamento na presença de Deus, porque ele entendeu que o povo de Deus estava vivendo num caos. E eu creio que a gente também pode fazer isso, não só pode como deve. Olhando para o nosso texto, a carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita num contexto muito complicado, talvez muito pior do que o nosso contexto. Porque hoje ainda a gente tem lei, a gente tem coisas boas acontecendo, apesar das coisas ruins, mas Corinto era o centro do paganismo e da prostituição da Ásia Menor e de toda aquela região, um comércio muito forte, uma cidade portuária, mas havia só em Corinto cerca de 7.000 prostitutas cultuais. E aí a gente para pensar, Paulo tem a tarefa de escrever aqui a essa igreja, inserida num mundo tão podre, tão sujo, e impactando a vida daquela igreja, e mostrando para a igreja o propósito que Deus tem para a igreja. E eu queria então compartilhar com vocês, de maneira bem rápida, que a gente precisa resgatar o propósito da igreja. Resgatando o propósito da igreja. E a primeira lição que eu vejo no texto, voltando agora para o texto, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 19, a gente precisa parar um pouquinho para examinar ou para pensar sobre o propósito da igreja. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem somos? Quem somos como igreja? Porque se você notar, o que Paulo está dizendo aqui, é claro que o assunto ele vem seguindo, ele fala de ser nova criatura, o verso 18 ele já fala sobre a obra da reconciliação, para dar ênfase ele repete o mesmo ensino, com detalhes agora no verso 19, e ele ensina para a gente que o propósito da igreja, quem nós devemos ser, ou quem somos diante de Deus, diante do mundo, é que nós somos apenas pessoas resgatadas do mundo. O verso 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A gente passa muito tempo na igreja, e a tendência nossa é esquecer de onde viemos. A tendência nossa como crentes é achar que a nossa vida é tão boa, nós somos pastores, somos presbíteros, quem sabe 5, 10, 50 anos de igreja ou até mais. E a gente às vezes esquece de onde viemos, quem somos. Somos pessoas pecadoras como qualquer outra, mas pessoas que foram resgatadas do mundo das trevas. A palavra diz isso. Pedro escreve dizendo que Deus os transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. E a gente tem que estar sempre parando para lembrar disso. Igreja precisa sempre parar para pensar quem ela é. Ela é formada por pessoas que foram impactadas um dia pela graça de Deus. Ela é formada por pessoas que um dia estavam na lama do pecado, que estava morta, pessoas mortas nos seus delitos e pecados. Aliás, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz lá no capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Logo depois, ele diz que nós estávamos sem Deus, sem paz e sem esperança no mundo. Essa era a nossa realidade como igreja, ou antes da igreja ser uma realidade na nossa vida. A gente nunca pode
esquecer de onde viemos ou quem somos. Somos pessoas alcançadas pela graça de Deus, porque um dia, o mundo que jaz no maligno, nós estávamos enterrados nesse mundo. Todos nós aqui. Não há um pecador sequer. Aliás, não há quem faça o bem. Todos pecaram, todos nós somos pecadores. Daí a palavra ensina para a gente num texto que a gente fala tanto para os outros, mas esquece que esse texto fez diferença um dia na nossa vida. Que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu creio que hoje nós, como igreja, nós precisamos olhar um pouquinho para trás e lembrar que um dia Deus teve misericórdia de nós. Um dia Deus nos amou a tal ponto que enviou Jesus, o qual morreu no nosso lugar. O que é interessante é que o texto diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus amou o mundo e nós éramos do mundo. E nós precisamos também, aliás, uma outra pergunta que precisamos fazer: será que nós como igreja temos amado o mundo? Ou será que as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até pessoas com trejeitos estranhos, com vestes ou vestimentas esquisitas, a tendência nossa como igreja é isolar esse povo e dizer que eles são pecadores. São pecadores sim, mas eles podem ser alcançados com a mesma graça que Deus os alcançou. E outra pergunta que podemos fazer é: será que nós temos amado o mundo como Deus ama? Será que nós temos ido atrás do mundo como Deus vai? Como um dia Deus foi para conosco? Quando estávamos mortos, Deus ainda nos deu vida. Recentemente nós compartilhávamos aqui com a igreja sobre oração, e uma das ilustrações que me marcou bastante é a vida de John Knox, o fundador da igreja presbiteriana. E eu creio que nós precisamos voltar para as nossas raízes. Nós precisamos lembrar daqueles homens que foram usados por Deus e como eles chegaram a ser usados por Deus e aprender com eles. A rainha da Escócia, a Maria Stuart, ela dizia assim, que morria de medo, muito mais medo da oração de John Knox do que um exército de 10.000 soldados. E nós compartilhávamos com a igreja qual era a mesma oração de John Knox. Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E a ideia é: será que nós como igreja, será que nós como presbitério estamos pensando nisso? Ou quem sabe nos preocupamos com toda a questão burocrática da igreja, com as finanças da igreja, mas esquecemos que somos chamados para amar o incrédulo, para ir atrás do incrédulo e para dizer a Deus: Senhor, dá-me o meu bairro, dá-me a cidade, dá o meu país, senão eu vou morrer. E por conta dessa oração de John Knox, toda a Escócia tornou-se presbiteriana, porque Deus atende às orações. E a pergunta então que fica para a gente é: quem somos? Somos apenas servos. Somos apenas servos do Senhor, nada mais do que isso. A tendência nossa, ou de muitos de nós, de achar que porque somos presbíteros ou somos pastores, somos alguma coisa, somos apenas servos do Senhor. E nem existe grande servo, não é isso? Às vezes a gente até pega alguém orando ou dizendo: aquele homem que foi um grande servo. Não existe grande servo, porque grande é o Senhor, o servo é sempre pequeno. Nós somos pequenos diante da majestade de Deus. Não importa se somos pastores, presbíteros, qualquer oficial da igreja, nós somos apenas pessoas resgatadas pela graça de Deus. Somos miseráveis pecadores, assim como um mendigo que está lá na rua. Mas Deus teve misericórdia de nós, Deus teve graça e abençoou a nossa vida com Jesus, com a obra do Senhor Jesus. E aí, pensando nisso, Paulo escrevendo no livro de Atos, nós temos o registro de uma reunião do presbitério. Paulo está indo de volta para Jerusalém. Possivelmente ele já sabia no seu coração de que ele seria preso e levado a Roma. Ele apelaria para Roma. E antes disso ele faz uma reunião do presbitério. Nós estamos aqui depois de 2000 anos, mais ou menos, daquela reunião com o apóstolo Paulo. E naquela reunião do presbitério, ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso e diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Parando para pensar um pouquinho no que Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Primeiro, atenda por vós. Se você não está cuidando de você, se você não está cuidando da sua vida com Deus, não dá para pastorear o rebanho do Senhor. Atendei por vós e por todo o rebanho,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Nós nada somos diante de Deus e diante da igreja. Somos apenas servos, vocacionados por Deus, chamados por Deus, para pastorear o rebanho que não é nosso. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Vejam o que Paulo diz. A igreja não era dos fundadores ali de Éfeso. E quanto nós vemos nas igrejas aquela pessoa que diz: eu sou fundador da igreja, então eu tenho que mandar na igreja. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus, é do Senhor, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Nós precisamos parar para pensar quem somos. Somos pessoas resgatadas e custou a um preço muito alto para Deus, o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Outra pergunta que a gente pode fazer sobre o propósito de ser igreja é: onde estamos? Onde estamos inseridos? E o verso diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E é interessante aqui, onde estamos? Estamos no mundo, é verdade. Saímos do mundo? Claro que não. Nós antes pertencíamos ao mundo, hoje pertencemos a uma terra que iremos alcançar. Mas estamos inseridos no mundo, é verdade, só que há uma grande diferença, porque Deus não está imputando aos homens as suas transgressões, e é claro que Ele está se referindo aqui agora à igreja reconciliada com o Pai, a igreja que caminha na presença do Pai. E o texto diz então que Deus não imputa aos homens os seus pecados, as suas transgressões, e o verbo usado aqui é muito interessante, porque é tirado do meio comercial dos gregos daquela época. E a palavra significa, literalmente, colocar na conta do outro a dívida. Ou seja, o que Deus fez com a gente, nós que tínhamos uma dívida, e para pagar essa dívida, nós teríamos que passar a eternidade morrendo eternamente lá no inferno. Mas o que Deus fez? Ele não imputou, Ele colocou a nossa dívida sobre os ombros do seu próprio Filho. E muito interessante, porque Ele continua a fazer isso. O verbo está aqui demonstrando uma constância. Todos os dias Deus faz isso. E isso faz a gente lembrar de outro ensinamento da palavra de Deus, de que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Todos os dias que Deus nos concede vida, é porque Ele teve misericórdia de nós, porque somos pecadores ainda, e sempre vamos ser enquanto estivermos aqui. Mas como é bom saber que ao acordar, Deus teve de novo misericórdia da gente. Ao acordar, Deus está dando a chance para a gente ter uma vida mais séria com Ele, para ter uma intimidade ainda maior com Ele, para ter uma vida de santidade, para impactar a vida de outros, para brilhar a luz do Senhor Jesus. Outra tradução que a gente podia dar aqui é que Deus não imputou aos homens. Outra tradução poderia ser assim: Deus não faz conta dos nossos pecados. Deus não é aquele homem bravo que está com uma calculadora anotando os nossos pecados e somando eles. Se fosse assim, nenhum de nós sobreviveria. Deus não imputa mais, não conta mais os nossos pecados, porque todos os nossos pecados Ele coloca sobre o seu Filho Jesus. Como é bom saber que nós estamos sim inseridos no mundo, mas no mundo de misericórdia, de graça de Deus. Ainda é tempo da graça, é tempo da misericórdia, e nós precisamos dizer isso para as pessoas. Nós precisamos viver isso todos os dias. O perdão dos nossos pecados. Nós precisamos dizer para um mundo de pecado que é tempo da graça, que é tempo aceitável do Senhor, que é hora de experimentar a água da vida hoje. Quer seja dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no nosso bairro, em todos os lugares. Jesus ainda é a água da vida e está sendo oferecida a todos. Mas nós precisamos então beber dessa água. E aí eu me lembro de um homem muito elogiado pelo Senhor Jesus, mas que não tinha feito nenhum milagre. Eu me lembro de João Batista. A palavra de Deus diz sobre João Batista que ele era a voz do que clama no deserto, que endireitou o caminho do Senhor. E a pregação de João Batista não só impactou uma geração, como impactou a própria vida do Senhor Jesus. A pregação de João Batista era: arrependei-vos e crede no reino de Deus, ou que está próximo o reino de Deus.
E quando o Senhor Jesus, ele vem ao mundo, a palavra de Deus nos evangelhos diz o seguinte, que ele percorria por toda a Galiléia, por todos os lugares, pregando o evangelho do reino e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação de João Batista. É o que nós temos que pensar hoje como igreja. Quem somos? Pessoas alcançadas pela graça de Deus. Onde estamos? Estamos no mundo de pecado, mas num tempo da graça. Num tempo da misericórdia, de experimentar todos os dias a graça e a misericórdia de Deus. E por fim, para onde vamos? Como igreja, para onde vamos? E o verso 19 no final diz assim, que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação, a ideia de que nós precisamos anunciar essa graça que nos foi alcançada e que todos os dias nós experimentamos. Nós precisamos dizer ao mundo e reconciliar o mundo com Deus. Aliás, a reconciliação sempre deveria partir de quem é o condenado, de quem é aquele que causou o problema. Nós deveríamos ter tomado a iniciativa de nos reconciliarmos com Deus, mas não foi assim que aconteceu. Porque foi Deus quem se reconciliou conosco. Foi Deus quem reconciliou o mundo com Ele mesmo. Mas nós precisamos então anunciar às pessoas a reconciliação. E a palavra reconciliação, ela significa literalmente transformação, restauração de relacionamentos. Deus não só nos perdoou. Perdoar é uma coisa, perdoar é você deixar para lá aquilo que fizeram. Não é esquecer. Mas você não contar mais, você não imputar mais o pecado, conforme lemos. Deus não imputa mais, Ele nos perdoou. Mas muito mais do que perdoar, Deus reconciliou, Ele foi atrás da gente. Ele não só nos perdoou, como Ele iniciou um relacionamento ainda mais íntimo conosco. E a gente precisa declarar isso para as pessoas. É tempo de restauração do relacionamento com Deus. É tempo de restauração na família. É tempo de restauração no mundo. Ainda há tempo, porque Deus tem esse tempo confiado à igreja. Nós como igreja temos essa tarefa, porque o texto diz que Deus nos confiou a tarefa da reconciliação, ou a palavra da reconciliação. A ideia de que a nossa pregação tem que ter a restauração. Toda a nossa palavra tem que ter restauração, tem que ter justificação em Cristo, tem que ter a pacificação. Nós, como crentes, precisamos anunciar às pessoas que é tempo de restauração e que esse é o maior tesouro deixado para a igreja. O maior tesouro que nós temos como igreja não é o nosso templo, não é o lugar onde nos reunimos, não é a conta no banco. O maior tesouro que Deus nos deu é a pregação da palavra. E nós precisamos levar mais a sério a pregação da palavra, a começar de nós vivendo essa palavra. E é interessante que somente aquele que foi alcançado pela graça de Deus, este é o único que pode falar para as pessoas e trazer o consolo, a restauração da parte de Deus. Eu não sei se você parou para pensar, mas quando João tem a visão do céu lá no Apocalipse, é algo muito interessante, que ele começa a chorar, porque um anjo chega para ele e diz: está vendo esse livro com 7 selos? Um anjo chega para João e diz assim: ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem no inferno ou debaixo da terra, digno de abrir o livro e os seus selos. E quando João ouve essa palavra do anjo, João começa a chorar em desespero, como uma criancinha, porque ele sabe muito bem que se ninguém pode abrir aquele livro, todos nós estamos condenados, os planos todos de Deus já era. Mas é interessante que enquanto ele está chorando como criança, aparece um presbítero, alguém que foi alcançado pela graça de Deus, e diz assim para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Somente a igreja tem essa palavra poderosa, somente a igreja pode chegar nas pessoas e trazer consolo, trazer uma palavra de esperança. Ninguém nesse mundo pode ter uma melhor palavra do que a igreja pode, a autoridade que está sobre a igreja de pregar o evangelho, de anunciar a restauração do Senhor. E aí a gente pensa em tantos nomes na Bíblia, da igreja, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, daquela igreja que havia se esquecido da lei do Senhor no tempo de Josias, quando fizeram a reforma e encontraram a lei escondida, perdida, porque o povo de Deus deixou de amar essa palavra, deixou de viver a palavra. E o rei Josias, ainda tão novo, se prostra em adoração, em arrependimento e convoca um avivamento no meio do povo, uma busca séria da palavra de Deus.
Era o mesmo tempo de Jeremias, e esse mesmo profeta Jeremias dizia que a palavra do profeta tem que ser a palavra de Deus, e ele diz lá no capítulo 23, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. E aí Jeremias termina a sua explanação dizendo assim: a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Nós, como igreja, talvez precisamos parar para pensar de que a palavra que nós temos em mão, ela é poderosa para quebrar o coração mais endurecido. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Onde ela entra, ela faz mudanças. A pregação da igreja é poderosa. E nós vemos isso no tempo da restauração com Esdras, quando ele reúne todo o povo, ele e Neemias, e o povo se prostra em adoração, em lamento diante de Deus. Porque o exílio aconteceu, porque abandonaram a palavra, porque não pregaram a palavra, não viveram a palavra. E aí Esdras, ao compilar o livro dos Salmos, ele coloca o primeiro salmo como o salmo do amor à lei de Deus. Aquele que tem prazer na lei, que medita na lei dia e noite. Nós precisamos resgatar a igreja, o amor à palavra, a pregação da palavra. Porque essa foi a instrução de Paulo ao jovem pastor Timóteo, da igreja inserida no lugar mais diabólico de todos os tempos, que era a igreja de Éfeso, o lugar da magia negra. E Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele deveria pregar, pregue a palavra, corrija, repreende, exorte, e ele diz ainda, pregue a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Nós precisamos sair de casa antenados, com a certeza de que estamos vivos aqui, quem sabe alguns 50 anos de crente, 60, outros 30, 40, se o plano de Deus fosse apenas nos dar o céu, pastor Evandro já nem deveria estar mais aqui, não é isso? Não é isso? Em mais de 50 anos de crente, se o plano de Deus é apenas nos dar o céu, há 50 anos atrás ele já deveria ter partido para o céu, mas ele ainda está aqui, porque Deus ainda quer usá-lo como pregador, Deus ainda quer usá-lo para trazer a mensagem da restauração à vida das pessoas. Nós só estamos vivos como igreja para anunciar a reconciliação. Essa é a tarefa que Deus nos confiou. E aí eu fico pensando, citando um homem, talvez hoje o maior pregador que temos hoje na atualidade, John Piper, e ele diz assim, que a única utilidade, segundo John Piper, a única utilidade do Facebook, do Twitter, é chegar diante de Deus e saber que você não tem desculpa do tempo que você não passou com Deus. Porque as pessoas gastam tempo no Facebook. Aliás, a moda agora é dizer lá, mandar a foto da Coca-Cola com o ratinho, não é isso? E dá toda uma brincadeira em torno disso. É o gato tomando a Coca-Cola de canudinho, esperando que o rato passe por lá. E a gente perde tempo com tanta bobagem, quando poderíamos até usar o Facebook para abençoar pessoas, para trazer mensagem à vida das pessoas, para trazer a esperança àqueles que estão em desespero. E eu queria apenas lembrar para a gente, para onde vamos? Certa vez o Senhor Jesus deu uma ordem à igreja, e ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins dos séculos. O desejo de Deus é que sejamos testemunhas daquilo que Ele mesmo fez, operou na nossa vida, testemunhas da graça dEle, testemunhas daquilo que Ele pode fazer e quer fazer no mundo de pecado, trazer vida, trazer esperança para aquele que está perdido nas trevas. Que Deus nos ajude a sermos igreja, que Deus nos ajude a cumprirmos com o propósito de Deus. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Precisamos viver essa palavra, experimentar todos os dias a misericórdia de Deus e anunciar essa palavra, essa misericórdia da parte de Deus. Queria convidar o pastor Alexandre para vir à frente. Nós terminaremos com oração e bênção.